Teremos um chá de mulheres também ali no Jardim Vila Nova Galvão. Eu esqueci o nome da igreja, mas depois eu compartilho com vocês. É de uma pastora também, amiga nossa. Vai ser também uma grande bênção. E eu quero convidar você para quinta-feira estar aqui no início da campanha na campanha Transformação da Água para o Vinho. Quem vai ministrar na abertura da campanha vai ser o apóstolo Douglas. E cada quinta-feira, durante 7 semanas, teremos aí alguns convidados especiais que irão ministrar. Tá bom? Depois nós vamos falando quem serão os convidados. Eu vou chamar o apóstolo Douglas, hein, que amor. Hoje, estou sendo rápida. Amém. Estou me recuperando, minha garganta não está muito boa, estou com um resfriadinho aí, mas Deus está dando graça, está dando vitória, amém? Por isso eu pedi para a presbítera fazer todo o louvor, oração, e glória a Deus, né? O apóstolo Douglas vai ministrar a palavra, depois eu volto. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Como ela já anunciou, né? Vamos ter aí o início da campanha Transformação da Água em Vinho. Então, esteja aqui, vai ser uma grande bênção. Você que participou das outras campanhas. E hoje é culto de primícias. Faz oração pelo início do mês. Tá. Hoje, início do mês, culto de primícias em nome de Jesus. Você que trouxe sua primícia, depois você entregue ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E vai ser uma grande bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Glória a Deus. Que dia que vai ser nosso café de pastores aqui? Esqueci. 16 de setembro. Mudou a data? Não era 24? Não, 14 de setembro. Não. Ai, meu Deus, é 14 de setembro. Não, mudou a data. Depois eu coloco. Dia 24, né? Tá bom. Gênesis capítulo 6. Não é 24. Gênesis 6. O autor diz assim, aliás, no capítulo 5, lá no Gênesis 5, lá no versículo 32, diz assim: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Como esses foram multiplicados os homens na terra, e nasceram-lhes filhas e filhos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. E estes foram valentes varões de renome. E o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o seu desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, réptil, aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé: era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Lá no 11, a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. E viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia se corrompido no caminho da terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de ciprestes, e nela farás compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Farás, lá no verso 16, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. Aliás, no 15, né? Deste modo, fará de 300 côvados será o comprimento, de 500 de largura
e 50 de altura, aliás, de 500 de largura e 30 de altura. Então ela tinha as suas dimensões respectivas que Deus passou para Noé. Lá no capítulo 7, disse Deus a Noé: entra na arca toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração incrédula. Glória a Deus. E Noé, quando ele entrou na arca, lá no versículo 6, diz assim, ó, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos, aves do céu e todo réptil. Amém? Quando o Senhor ele anunciou a Noé que ele faria a construção da arca, porque antes, quando Deus tinha feito a criação do homem, o que aconteceu? Os filhos de Deus, que eram os anjos caídos, eles possuíram as mulheres na terra. Eles geraram filhos e filhas, geraram gigantes na terra. Naquele tempo, multiplicou-se, né, a iniquidade da humanidade. E até no tempo de Davi ainda existiam alguns remanescentes desses gigantes. Então, Deus ele resolveu dar cabo de toda a terra, porque a violência, né, ela se tornou muito exacerbada naquele tempo. E Deus ele se desagradou muito. E quando Noé tinha 500 anos de idade, Deus ele anunciou que ele iria dar cabo de toda a sua criação. Então, quando ele deu para Noé a sua previsão que ele iria destruir toda a terra, né? Aí para e pensa, há mais de 5.000 anos atrás, você vai colocar um homem que não tinha, vamos dizer assim, bem dizer, não tinha estudo, né? Naquele tempo não existia praticamente o que nós temos de estudo de hoje, tecnologia, tudo. Vamos bem dizer que era um tempo bem pré-histórico. E aí Deus deu um projeto para aquele homem. Ele foi o primeiro, né, engenheiro naval da história. Aí pensa, como é que um homem sem tecnologia, sem nada, ele foi construir? Primeiramente, para que você possa construir qualquer coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver ferramentas para você trabalhar com alguma coisa. Né? Vamos supor, se você vai fazer uma costura, uma coisa bem simples, qual ferramenta que você usa? Agulha e linha. Uma costura mais elaborada, você vai precisar do quê? De uma máquina de costura, ou seja, você vai aperfeiçoando a aparelhagem que você vai usar. Falando assim, uma costura simples, para você fazer uma roupa, um vestido, você precisa fazer o quê? Um designer, né? Não é isso? Lógico que tem que fazer um desenho. Não tem lá os designers, os estilistas não fazem, não? O estilista não faz o designer? Lá que a gente vê nas passarelas lá, eles fazem lá o estilista, eles mandam o projeto deles, eles costuram, as costureiras costuram e o pessoal vai e desfila. Aquilo aí todo é feito um projeto, um design, tudo antes de ser feito. Tem que ter um projeto, tem que ter um desenho, tem que ter medidas, tem que ter tudo. Então Deus deu para um homem, há mais de 5.000 anos atrás, um projeto. Como ele provavelmente não escrevia, tinha tudo na cabeça dele. Né? As medidas que eram em côvados, então, a gente leu aqui que a arca tinha 300 côvados, né? Então, a arca ela tinha aproximadamente quase 150 metros de comprimento nas medidas de hoje. 50 de largura, que era 50 côvados, ela ia ter 23 metros de largura. 30 côvados de altura, dá aproximadamente quase 13 metros e meio, quase 14 metros. Então, um barco nessas proporções, naquele tempo, se você for construir um barco nessas proporções hoje, ele teria um deslocamento de massa, de peso, de 2.500 toneladas de peso. Então, um barco pequeno. Com as embarcações que a gente tem hoje, a gente tem barcos aí de mais de 1 milhão de toneladas de deslocamento. Ou seja, tem barcos aí de passageiro que tem mais de 300 metros. Eles levam mais de 5.000 passageiros, né? Então, se você fosse colocar nos cálculos hoje, né, o custo para construir a Arca de Noé hoje, aproximadamente você ia gastar em torno de 5,7 milhões de dólares para construir uma arca daquela, né, para ser construída hoje nos padrões de hoje. E naquele tempo, como Deus ele é longânimo, né, ele permitiu que demorasse a construção da arca.
Então, nós lemos aqui no versículo 6 do 7, quando Noé tinha 600 anos, ou seja, ele levou 100 anos para construir a arca, né? E nesse meio tempo, a Bíblia fala que ele foi um pregador da época, né? Ele foi um pregador do seu tempo, e ele pregava sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a salvação de Deus. Então ele trazia a pregação de arrependimento para aquele tempo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, lá no verso 18, a palavra diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, né? Essa longanimidade foi aquele tempo, e guardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas, o qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo da remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado aos anjos, potestades e poderes. Então aqui em 1 Pedro, aqui fala, por que levou 100 anos para construir? Primeiramente pela logística, né? Que Noé ia fazer, era ele e os seus 7, né? Que era a esposa, os filhos e as namoradas, as esposas lá, né? Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que desenvolver ferramentas. Como é que ele ia cortar a madeira de acácia? Ele tinha que desenvolver alguma ferramenta de corte, um serrote, alguma coisa, martelos, pregos, lixadeira, alguma coisa para planar a madeira, ou seja, tinha que desenvolver uma série de ferramentas. Então Deus deu um projeto não apenas da arca, aqui fala do projeto da arca, mas para ele trabalhar tudo aquilo, Deus projetou também para ele uma série de ferramentas, ao qual ele teve também que desenvolver primeiro as ferramentas, para depois desenvolver. Aí para e pensa, para você construir um projeto tão grande, você precisa de espaço físico, certo? Então para você construir uma casa, o que você faz com o terreno? Você não limpa o terreno? Então, para você construir um projeto nessas dimensões, ele tinha que fazer o quê? Procurar um local aberto, ou um descampado, limpar tudo aquilo ali, é o trabalho que ele ia ter. Ele ia ter que limpar tudo aquilo, aplanar aquele local, né? Se aquele local não fosse aplanado, tipo, fosse um local de mata, ele ia ter que derrubar toda aquela mata, ele fazer uma estação de trabalho, tipo, um local onde ele ia guardar ferramentas para proteger da chuva, da neve, do vento, do frio. Então ele tem que ter uma estação de trabalho. Olha como que é um projeto, ele tem que ter um local de logística de trabalho para fazer tudo isso. Então, além de preparar um grande campo, ele tem que preparar um outro setor de estoque. Estoque do quê? Do material que ele ia utilizar, porque a palavra fala que ele tinha que usar calafetar com betume a arca. E como que ele arrumar betume naquela época? Ele tinha que ter um outro trabalho também para poder retirar o betume dos locais onde tinha, com transporte de animal, com balde, ou seja, era um trabalho extremamente árduo, trabalhoso, né? E nesse meio tempo, sem contar as chacotas que Noé ele tinha, que a palavra fala que ele foi um pregador da época, e as pessoas não davam crédito que Noé fazia, achavam que ele era louco, né? Você imagina, naquele tempo o cara construiu uma arca, é que nem nos dias de hoje o cara abriu um descampado e queria construir uma nave espacial, né? Chamou o cara de louco, vamos internar esse maluco, né? Então Noé ele foi taxado como louco na época, e ele tinha sido avisado divinamente pelo Senhor. E quando aquele projeto estava pronto, o que o Senhor fez? O próprio Espírito de Deus conduziu os animais de 2 em 2 lá para a arca. Por que ele fez isso? Para preservar a semente, para preservar, né, a semente para eles multiplicarem depois, porque Deus ia dar cabo de toda a terra. E acontecido isso, depois que chegou o ano 600 de Noé, o que aconteceu? O Senhor mandou ele entrar, depois que estava tudo acomodado lá dentro. E outro detalhe, lá no livro de Gênesis, Deus ainda fala na palavra para Noé recolher tudo que se come
e colocar dentro da arca, ok? Olha só o segredo dessa palavra. Tudo que se come se coloca dentro da arca. E ele tinha que ter dentro, como você sabe, todo barco, todo local, um avião, um navio, ele tem que ter compartimentos, porões, onde você vai armazenar alimento. Então a Bíblia fala que ele tinha vários compartimentos. A arca tinha se não me engano, 2 andares, né? E se ela fosse um barco de como é que fala, de passageiros, se ela fosse acomodar passageiros em uma situação de refugiados, pelas dimensões que a arca tinha, ela acomodaria 5.000 pessoas, né? Eu estava fazendo um cálculo hoje, um cálculo meio doido. Depois eu estava até conversando com o apóstolo, né? Estava ficando até doido, né? Hoje a população mundial gira em torno de 8,2 bilhões, né? Mais ou menos, né? Depois eu vou falar sobre isso daí, sobre esse ponto aí. Então, aí o que acontece? Voltando aqui nesse ponto. Aí a arca, ela teria que ter um estoque, concorda? Você estocar alimento. E alimento, ele acontece com o alimento, ele estraga, não estraga? Então, naquele tempo tinha freezer, tinha geladeira? Não tinha. Não tinha como conservar comida. Não tinha como você ter água potável. Por que eu estou falando isso daí? Porque Noé, ele ficou dentro da arca, ele, os animais e a família, eles ficaram 1 ano e 15 dias dentro da arca. Eles ficaram 375 dias dentro da arca. Por quê? Que quando teve o dilúvio, ficou 40 dias e 40 noites. 40 noites chovendo o dilúvio na terra. Depois as águas, elas permaneceram sobre a terra durante 150 dias. Depois as águas começaram a minguar, mais 40 dias e mais 40 noites. Só que a arca ela ficou vagando nas águas durante 1 ano. E eles ficaram lá dentro durante 1 ano. Né? E onde está o segredo dessa palavra? Né? Noé, ele estava dentro da arca, certo? E lá tinha todo tipo de animais, grandes, pequenos e médios. Sabe que o animal, ele come pra caramba, né? Principalmente os grandes. Quanto maior, né? E aí eu falo para você, o suprimento daquele barco, um barco de 150 metros, não é um barco tão grande para os dias de hoje. Você acha que o suprimento ia durar quanto tempo? 1 semana, 2, 3, no máximo 1 mês. Você pode ver que até os grandes navios, eles ficam em alto mar durante 2, 3 meses, mas eles têm que voltar para um porto para reabastecer. Ou vir via aérea, né, por helicópteros, trazendo mantimentos. Só que naquele tempo, se tinha acabado tudo, aonde Noé ia arrumar suprimento? Onde ele ia arrumar água potável? Você pode ver que um camelo, por exemplo, ele bebe em torno de 20 a 30 litros de água numa golada só. Então, sabe o que Deus fez ali com a água potável que tinha lá e com o alimento? O alimento não estragou. O alimento multiplicou. Lá foi a primeira multiplicação de alimentos que existiu na terra. Por quê? Ele tirava, como o alimento não acabava. Ele tirava do cesto, as frutas não acabavam, elas não estragavam. Porque a arca, a Bíblia fala que ela era totalmente fechada. Ela não tinha portas e janelas, porque a única porta que ela tinha, a Bíblia fala que Deus ele fechou a porta. Então, o que acontecia? A arca ela era fechada. Então, por ser um ambiente fechado, imagine que o ar ali era um ar meio viciado, né? Então, as condições ali dentro elas não deveriam ser muito boas. Então, aqueles alimentos, com certeza, eles estragariam em questão de dias. E não estragou nada. Eles permaneceram frescos. A água potável não acabou. Por exemplo, você tinha tonéis de água, quando ele tirava a água não acabava, a água multiplicava. Esse era o segredo ali que está na entrelinha o segredo. A água multiplicou, o alimento multiplicou, porque ele ficou lá 375 dias dentro da arca com os seus animais. Então, para poder alimentar uma população de 8 pessoas e mais centenas de animais ali dentro, haveria um consumo diário muito grande de alimento. Então, só a população de animais ali dentro, eles tinham um consumo diário. Então, Noé e a sua família, eles não ficaram lá dormindo a berço esplêndido, eles tinham um trabalho diário todo dia. Para quê? Para manter a limpeza do lugar, para manter limpo, né? Por causa das fezes dos animais, eles tinham que limpar o local, eles tinham que alimentar os animais, eles tinham que se alimentar, eles tinham que ter uma vida cotidiana ali, diária, dentro desse período. Então Deus ali, ele multiplicou, ele preservou, uma preservação ali dentro. Assim como as pessoas lá que ficaram 40 anos no deserto, a Bíblia não fala que a roupa deles não se estragou, que a sandália deles não gastou,
Não é isso que a Bíblia fala? A roupa deles não se estragou. Durante 40 anos, a roupa do povo do deserto não estragou. E nem a sandália dos seus pés se gastou. E na arca a mesma coisa. A roupa deles também não estragava. Tudo ali era preservado. O próprio Espírito de Deus os preservou. O próprio Espírito de Deus multiplicava a água potável, né? O próprio Espírito de Deus multiplicava o alimento. Por quê? Porque lá fora era só água do mar. Porque a Bíblia fala que as águas elas subiram até 150 metros até os picos mais altos. Cobriu até o pico do Everest. Eu estava fazendo uma pesquisa que os arqueólogos e pesquisadores eles acharam no topo do Everest, sabe o quê? Calcário de água marinha. A mais de 7.000 metros de altura. O Everest ele tem 8.000 e poucos metros de altura, de altitude. Então as águas do dilúvio elas subiram a quase 9.000 metros de altitude. E a Bíblia fala que romperam-se as fontes do abismo e as águas do céu. Então, ou seja, de onde veio tanta água para cobrir a terra? Saiu mais do fundo da terra, das fontes do abismo. Porque tem mais água oceânica embaixo da terra do que nos ares. Então, romperam-se as fontes. E as águas, elas subiram e cobriram toda a terra. E toda a religião e toda a civilização antiga, elas falam de uma grande inundação. Os incas, os maias, os astecas, os egípcios, todos eles têm nas suas inscrições lá nas paredes, eles contam lá histórias de uma grande inundação, uma grande cheia mundial, uma grande enchente, eles colocam lá no linguajar deles. Então eles comprovam também, né, esse linguajar. E depois a arca, quando ela repousou lá no Monte Ararat, lá na Turquia. E lá os pesquisadores já acharam até por pesquisas de satélite, já encontraram essa arca aí. Então, o pessoal já achou ela lá. E pela pesquisa de fotocarbono já descobriram que aqueles componentes têm mais de 5.000 anos de idade pela datação de carbono. Datação de carbono, vê lá. Você entrega. Datação de carbono. Então eles fizeram esse teste da datação de carbono. Então o que acontece? Né? Esse tipo de situação, né? A arca naquele tempo, né? Ela foi repousar no Monte Ararat ali na Turquia, ou nos dias de hoje, né? Glória a Deus. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 8, lá no capítulo 8, no versículo, voltando para cá, oh meu Deus do céu, 8:13, a palavra do Senhor diz assim, ó: sucedeu que no primeiro dia, no primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo já estava enxuto. E lá no 20 ele diz assim, ó: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou a suave cheiro, e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, não tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão e inverno e noite. Então Deus colocou o arco-íris, né, o arco, como um sinal de toda vez que apareceu o arco, Deus está celebrando a sua aliança que ele fez com o homem, né? Aí quando eu fiz quando eu falo do cálculo doido aqui, né? Então voltando aqui, aí você vai falar assim: nossa, mas por que Deus destruiu sem piedade toda aquela geração? Porque naquela geração eles se tornaram híbridos, né? E Deus ele abomina, é abominação os híbridos. Então Deus ele preserva uma raça pura. Até quando Deus separou o povo judeu, ele separou um povo, né, um povo que fosse um povo limpo, né, espiritualmente falando. Tanto é que a estratégia que os inimigos encontraram para destruir o povo de Deus era o quê?
era fazer com que os homens casassem com mulheres estranhas. Está lá no livro de Neemias. A brecha que eles encontraram para destruir Jerusalém, tanto é que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, foi o quê? Foi contaminar o povo de Deus através do casamento misto, fazer os híbridos, né? Então o que acontecia com os filhos, os filhos hebreus? Eles falavam meio asdodita, meio hebreu, ou seja, eles não tinham uma raça definida naquela época. Então foi onde veio a ruína do povo de Deus, onde veio a destruição de Jerusalém. E foi na época que Deus levantou Neemias para fazer a reconstrução dos muros. E o Senhor deu até uma ordem para Neemias para que os homens eles despedissem as mulheres asdoditas, amonitas, enfim, de outras nações, de outras terras, que tinham filhos híbridos. Deus não queria isso. Eles tinham que separar, porque eles não falavam a língua pura, a língua hebraica. Eles não falavam a língua pura. Então, naquele tempo, o povo era tudo misturado. Tanto é que a palavra fala que haviam gigantes. E os gigantes eles trouxeram um ensinamento fora de tempo. Para o povo deles, onde se gerou bruxos, feiticeiros, magos, agoureiros. Naquele tempo faziam feitiçarias, bruxarias, faziam coisas horríveis naquela época, que era um conhecimento fora de tempo, que vinha dos céus pelos anjos, né? E aí toda aquela nação, aquela geração toda daquela época que foi destruída pelas águas, sabe o que Jesus fez? Deus os destruiu para quê? Para exterminar os híbridos da terra e os gigantes. Só que quando Jesus Cristo veio, Jesus foi lá pregar em prisão, foi lá pregar para eles. Por quê? Quando eles morreram pelas águas do dilúvio. Olha o que diz aqui na palavra que eu acabei de ler, aqui no versículo 18 do 3. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, e fala assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos em prisão? Eram justamente aqueles que morreram nas águas do dilúvio, aos quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, os 100 anos da pregação de Noé, de Deus guardavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através das águas. Então, o que aconteceu? Quando Jesus esteve na sepultura, né, ali 3 dias, Jesus não ficou dormindo 3 dias. O Senhor foi em espírito lá no cativeiro, que é o Hades, que é o inferno, e ele pregou para toda aquela geração, daquele tempo lá, que são espíritos que estavam em prisão no cativeiro. Pregou para eles a palavra de salvação, de libertação para eles lá, para aquele povo. Então, Jesus, o primeiro povo ao qual Jesus foi pregar o evangelho foi para os espíritos em prisão, lá no tempo da Arca de Noé, que está relatado aqui em Pedro, que eles foram mortos por conta do dilúvio, né? E a Bíblia fala que hoje tem a arca hoje, a nossa arca é Jesus Cristo, que está com a porta aberta. E hoje, a pregação do evangelho, né, ela é longânima, né? Ali Deus ele permite que Noé demorasse 100 anos, né? Ou seja, gerações, para que as pessoas tivessem tempo de se arrepender, né? E se converter. Porque as pessoas lá elas tinham um tempo longo de vida. Tanto é que Noé ele morreu com mais de 600 anos. Então, as pessoas naquela época viviam 500, 200, 300, até quase 1000 anos. Então, daria tempo dos que se arrependessem, falavam assim, não, Noé, eu acredito em você, eu vou entrar com você nessa água. Daria tempo. Era um prazo de 100 anos. Para as pessoas que viviam lá 500 anos, é um período curto, né? Pode trazer para os dias de hoje o que? Eram meses. Então, Deus ele preparou um tempo de arrependimento para eles, um tempo curto, se você for analisar cronologicamente. Então, hoje Jesus Cristo ele está com a porta aberta. E nós estamos vendo os sinais de hoje. A palavra fala que os sinais eles são pregados, eles são falados através dos sinais dos tempos hoje, né? Lá em Mateus 24, 35, a palavra diz assim, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o Pai. Assim como foi nos dias de Noé.
também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Estando dois entrarão no campo, um será tomado, outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra deixada. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o Pai está aqui, então o vosso Senhor. Então hoje as pessoas brincam muito. Aí falam assim: esse negócio que Jesus vai voltar, ficam falando, já passou não sei quantos mil anos e não volta nunca e não sei o quê. Só que Deus dá longânimo. Amém? Deus dá longanimidade. Ele tem uma longanimidade. Então ele está dando um tempo para essa humanidade. Assim como ele deu um tempo para o povo antigo lá, ao qual Noé, só que aí chegou um tempo que Deus deu um basta. Deus falou: chega, agora entra aí que eu vou dar um fim nisso tudo. E Deus fez, ele cumpriu. Então o Senhor ele tem um tempo determinado, que quando vier o arrebatamento, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, não é placa de igreja não, porque tem igreja que prega que só ela que vai ser salva, né? Não é isso. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tiver o seu nome inscrito no livro da vida, quando vier o Senhor, né? Que ele não vai tocar na terra, a Bíblia fala que ele vai se encontrar, ele vai vir nos ares com os seus anjos. E a Bíblia fala que os mortos, desde aquela época, eles ressuscitarão primeiro. Tudo isso vai ser um piscar de olhos. Eles ressuscitarão primeiro. Vão se encontrar com o Senhor nos ares. E nós que estivermos aqui na terra em carne e osso, nós seremos transformados. Assim como Enoque foi arrebatado, assim como Elias foi arrebatado de corpo inteiro, assim os que estiverem vivos no dia desse grande dia vão ser arrebatados ao céu. Então, nós temos que vigiar. A Bíblia fala para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, porque o Senhor está às portas, né? Porque eu fiz essa ilustração toda. Se hoje a gente fosse fazer, agora para aquele cálculo doido, né? Se hoje a gente fosse fazer uma arca de Noé, os padrões daquela época, se a população mundial gira em torno de 8,2 bilhões, a gente ia precisar, para pôr tudo isso dentro, né, 1.640.000 arcas de Noé, para colocar tudo isso dentro. Isso, né, colocando 5.000 pessoas em cada uma. Isso aí, eu estou falando um cálculo hipotético, porque a arca, ela caberia em torno de 5.000 pessoas. Então, para acomodar tanta gente assim, precisaria de 1.640 milhões de arcas. Então, é um número hipotético, né? Eu só estou falando só um cálculo hipotético. Cálculo doido. Um cálculo doido, né? É um cálculo aproximado, né? Aproximado, porque não tem nada cálculo exato. Então, como a gente não sabe a quantidade de pessoas que entregam sua vida para Cristo na eternidade, então o Senhor, ele já está com as portas abertas. Então, é que eu falo para você essa noite, é tempo de arrependimento, né? É tempo de você crer. Se você não acredita, lê lá a história da Arca de Noé. Não é uma historinha de conto de fadas, historinha para criancinha, não. É uma coisa que realmente aconteceu, é provado cientificamente, né? Arqueologicamente, é comprovado. Como eu já falei, né? Muitas civilizações elas atestam esse grande inundação e dilúvio. Tudo é atestado e comprovado até por relatos de outros povos. Então você tem que atentar para isso, né? Aí você fala assim: mas e se eu morrer e Jesus não voltar? Se você não morrer agora, você vai para a eternidade. Das duas uma, ou você vai esperar o julgamento para ir para o céu ou para ir para o inferno. Aí a opção é tua. Você que tem que decidir. A sua decisão de o local onde você vai é sua. Como que você decide? Você tem que decidir isso em vida. Você tem que optar, ou entrega a sua vida para Jesus, ou você segue a religião. Você pode falar: mas eu tenho a minha religião. Amém. Religião existem milhares. Você pode seguir a religião que você quiser. Existem milhões de religiões. Só que
religião nenhuma salva ninguém. O único que salva a pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele falou, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não falou que a religião A, B, C ou D leva você até o Pai. É por Jesus Cristo. Então você pode seguir a religião que você quiser. Amém? Ah, eu não acredito nisso, sigo a minha religião. Amém, pode seguir sua religião. Mas se você não tiver Cristo como Salvador na tua vida, eu sinto muito, mais o seu passaporte vai ser carimbado para outro lugar, menos para a eternidade, para o céu. Então, enquanto você ainda está em vida, creia nessa palavra. Porque assim como Noé, ele ministrava a palavra de Deus lá. Ele falava, né? Aliás, não existia a palavra, não existia a Torá, não existia a lei naquela época. O que Noé falava? Ele falava de uma grande enchente, que Deus ia destruir a terra. Ele pregava isso. Ele falava que Deus ia destruir toda a vida na terra e ele ia salvar as pessoas por meio da arca. Era essa a pregação de Noé. O Deus Yahvé vai nos salvar por meio dessa embarcação. Era essa a pregação dele. E todo mundo chamava de louco. Você é louco, Noé? Você está doido? Bebeu vinho demais, né? Encheu a cara de vinho, né? A parreira que você montou ali, você tomou muito vinho, né? E hoje, nos dias de hoje, a gente chama os crentes de louco, de retardado, doente, bitolado. Até quando você morrer, e aí você vai ver lá na eternidade o que vai acontecer. Né? Aí você vai saber quem é o louco e quem fala a verdade. Então, por vias da dúvida, então é melhor você entregar a tua vida para Jesus, mesmo que você não acredite nos crentes, acredite em Cristo, pelo menos, e entregue a sua vida para Ele, antes que seja tarde demais, porque amanhã talvez não tenha volta. Né? Hoje mesmo eu fui trabalhar, hoje cedo, hoje domingo, né? Fui trabalhar, aí eu peguei o ônibus, era umas 4h30 da manhã, e aí o ônibus desceu ali a avenida, e sabe o que tinha lá na avenida? Tinha um carro que abraçou o poste. Um carro lá, porque provavelmente alguém saiu da baladinha, embriagado, e arrebentou o carro no poste. Aquela pessoa, com certeza, ela morreu. Então, hoje mesmo, aquele ali já foi para o espaço, né? Agora, se ele não tem a vida dele entregue para Jesus, então já era para ele. Se a vida dele está na mão de Cristo, então ele vai esperar o dia do juízo. Então, hoje, só no dia de hoje, quantas pessoas não estão morrendo? E amanhã, você não sabe o seu dia de amanhã, se vai chegar a tua hora, se chegou o teu momento de ser, né, levado. Quando chegar a tua senha, você vai embora, meu querido. Não adianta, não tem dinheiro nesse mundo, não tem status nesse mundo, não tem posição social nesse mundo que te segure nessa terra. Quando acabar a tua validade aqui na terra, você vai para a sepultura. Entendeu? Você vai bater as botas do pé junto. E você vai morrer. E aí a tua alma, o teu espírito vai para onde? Você tem que garantir a tua alma, o teu espírito o quê? Ao Senhor. E como é que você garante? Entregando a tua vida para Jesus, entregando a tua vida para o único suficiente Salvador, que é Cristo Jesus na tua vida. Então você que me assiste, né, você pode até rir de mim, mas saiba de uma coisa: se você não entregar a tua vida para Jesus, o seu passaporte vai ser carimbado, infelizmente, para o lado, para o inferno. Agora, se você entregar a tua vida para Jesus e você seguir a Cristo Jesus, você acreditar nessa palavra, na Bíblia que você tem na sua casa, porque todo mundo tem Bíblia em casa, ou pelo menos um aplicativo no celular, você vai para a eternidade. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Eu quero fazer uma oração com você. E você tenha isso no teu coração, entrega a tua alma para Cristo, entrega a tua vida para Jesus. Para quê? Para que você possa garantir os seus dias. Nós vemos aí os sinais aí no fim dos tempos. E o pessoal fica falando, é OVNI, avistamento de OVNI, e não sei o que, o desculpador, né, essa papagaiada toda. Só que a Bíblia fala que haveriam sinais na terra e no céu. E é o que tem acontecido. Tem muitos sinais nos céus e na terra. O Senhor está mostrando os seus sinais da sua vinda. E o Senhor está às portas, né? E a terra está clamando, ela está ardendo pelos sinais. Então, que você possa entender e possa compreender em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Né? Você que está me assistindo e quer entregar a tua vida para Jesus, né? Depois você entra em contato com a gente lá no Messenger, no particular, no WhatsApp. Vamos orar. Entrega a tua vida ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento cada vida para esta noite, que ouviu esta palavra, Senhor, que nos assiste nos 4 cantos desse mundo. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha realmente invadir o coração de cada uma dessas pessoas, aquele que está afastado dos teus caminhos. Que o Senhor venha trazer de volta, Senhor, aquele que um dia se perdeu na caminhada. Que o Senhor venha hoje quebrar a dureza do coração, tirar a tristeza, tirar, Senhor,
no coração dessa pessoa, Pai, a amargura, a tristeza, a angústia, a frustração. Se ela teve frustração com homens, com sistemas, teve frustração nessa vida por algum desgosto, por algum problema, alguma situação que o afastou da presença do Senhor. Eu venho agora quebrar agora toda a corrente, todo o grilhão de Satanás em nome de Jesus e libertar essas vidas para que elas possam voltar ao caminho do Senhor em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor venha, Pai, realmente invadir agora os corações de cada um que hoje entrega a sua vida para Cristo em nome de Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a você. Eu vou dar a bênção apostólica. Quinta-feira que vem, não perca, vamos estar iniciando um novo ciclo, né? Nessa campanha, um novo ciclo sobre a multiplicação da água para o vinho. Então você deseja transformar a tua vida, transformar as áreas da tua vida, então venha em nome de Jesus quinta-feira que vem. Amém? Tem algum recado? Sim. Amém. Glória a Deus. Como nós sabemos, né? Hoje inicia o mês de setembro. Hoje inicia o mês de setembro. Hoje eu coloquei como culto das primícias. Glória a Deus pela vida do apóstolo. Mas eu quero dizer para vocês que o primeiro dia do mês você tem que iniciar consagrando a sua vida aí. Ainda que seja uma oferta de adoração. Entrega a sua vida ao Senhor mesmo. Coloca nas mãos dele. Se você hoje deseja entregar uma oferta, o QR Code está ali, a chave Pix é 712.gmail.com. Entrega uma oferta, você que está online, entrega uma oferta para consagrar esse mês ao Senhor. Eu quero fazer uma oração específica por isso. E esse mês é o mês que a mídia, né, e no geral, na saúde, nós comemoramos o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É o mês de combate ao suicídio. E muitas pessoas que nos assistem já tentaram suicídio. Muitas pessoas me procuram e falam: apóstola, a minha vida está um caos. Eu quero me matar. Eu quero me matar porque eu perdi meu casamento. Eu quero me matar porque eu perdi o emprego. Eu quero me matar porque meu filho está nas drogas e não se converte. Eu quero me matar. Só que se você se matar, eu vou falar para você, o caminho sem volta infelizmente, você vai para esse lugar que eu posso falar, para o inferno. O suicida não tem salvação. Isso qualquer religião fala. Os espíritas falam que o suicida fica vagando. E nós, evangélicos, falamos. Os católicos também, e muitas outras religiões falam. Suicídio não tem salvação. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Então, os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que se você está pensando em suicídio, se você está passando por depressão, se você está passando por qualquer situação dessa situação que eu acabei de citar, nos procure. Procure, porque muitas pessoas já me procuraram e falaram que se não fosse essa transmissão, se não fosse essa live, elas já teriam dado cabo das suas vidas. E tem muitas pessoas online aí. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas quem te conhece é o Espírito Santo de Deus. Então eu peço para você colocar a mão no seu coração agora. Eu vou orar consagrando este mês de primícias e este mês de Setembro Amarelo. Nós vamos ter um culto específico do Setembro Amarelo. Vamos ter um culto específico disso, eu não sei que dia, eu vou orar. E vou pedir para o presbítero Alexis esse culto. E eu quero que você entenda que isso é muito sério, é muito grave. O combate ao suicídio, as pessoas fazem porque realmente é muito grave. Infelizmente, tem adolescentes, crianças com pensamento suicida. Então, vamos orar.
Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse dia, nesse 1º de setembro, eu quero consagrar as nossas primícias a Ti. Senhor, obrigada porque o Senhor tem colocado recursos nas nossas mãos. Obrigada porque quem tem cuidado da nossa despensa, da nossa casa é o Senhor. O Senhor tem sido nosso pastor, nada nos tem faltado. E eu profetizo que nada vai faltar na vida dos Teus filhos. O Senhor não vai deixar a provisão faltar. O Senhor não vai deixar a morte entrar nesta casa. Eu já repreendo também o espírito de morte, o espírito de suicídio, o pensamento suicida, depressão. Nós repreendemos, Pai, declaramos, em nome de Jesus Cristo, não tem poder sobre a vida dos Teus filhos, assim como o Senhor já me libertou algumas vezes, Pai, quando eu não tinha o Senhor, assim como o Senhor me libertou do espírito de morte, em nome de Jesus, eu profetizo que os Teus filhos serão libertos, serão curados, serão transformados. O espírito de morte não vai alcançar essas famílias, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, esses jovens que muitas vezes usam droga e o próprio Satanás fala para eles: se atira da ponte, porque você não tem mais jeito, está quebrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo que todos vocês que estão na dependência química vão ser libertos, vão ser restaurados. Eu profetizo salvação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É só do Senhor. Eu vou colocar depois, amados, a data certa do café de pastores, porque eu esqueci. Completamente. O apóstolo fala uma data, eu falo outra, mas eu preciso confirmar. Tá bom? Então, fecha os teus olhos, eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre ti, e que as doces bênçãos estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vá debaixo dessa unção. Vá para uma semana de conquista, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.